Olá, amigos do Seara do Mestre. É um prazer estar aqui novamente com vocês, ainda de forma virtual. E eu desejo que todos estejam bem, que todos estejam fortalecidos, amparados, confiantes na divina providência do nosso Pai Maior. E nós estamos aqui hoje para colocar a nossa mente, os nossos corações em sintonia com os ensinamentos do Mestre Jesus, através de diversos autores, e neste caso, através de Emmanuel, na psicografia de Chico. O livro que nós vamos utilizar hoje é o Pão Nosso, o capítulo 16, né, o item 16 do livro Pão Nosso. O tema é A Quem Obedeces. Mas antes da gente iniciar, nós vamos fazer a nossa oração inicial, a nossa prece, para que a gente possa estar conectado com esta espiritualidade do bem, de luz, que está ao nosso lado, de modo a nos favorecer. Então, aqueles que se sentirem à vontade, pode fechar os olhos e também pode ficar de olhos abertos. Nós vamos agora, o importante é estar com a mente e o pensamento, o coração ligados à espiritualidade maior. Neste momento, nós vamos sintonizando com a espiritualidade maior. Vamos imaginando a figura do Mestre amado Jesus à nossa frente, estendendo a mão a cada um de nós, projetando luz no nosso frontal, no nosso cardíaco, para que possamos entrar em sintonia com esse Pai, junto a esse Mestre amado Jesus, em sintonia com o Pai Maior. Nós vamos pedindo a proteção do nosso ambiente, aonde quer que nós nos encontramos. Nós vamos pedindo o entendimento da nossa alma, do nosso coração, dos ensinos do Mestre amado Jesus. Nós vamos pedindo a proteção e o amparo a todo o nosso planeta, a nossa casa espiritual, ao Seara do Mestre, e assim, amparados, com o coração sintonizado ao Mestre Jesus e ao nosso Pai Maior, sintonizados também com os nossos mentores individuais, nós vamos pedindo a permissão para o início dessa nossa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Como eu já havia falado, o tema é do livro Pão Nosso, de Emmanuel, no item 16, A Quem Obedeces. E como todos os livros, a maioria dos livros de Emmanuel, de Chico, até de André Luiz, sempre começa com normalmente, né? Começa com um trecho do Evangelho de Jesus, do Evangelho estudado, do Evangelho conhecido. E nesse caso, Emmanuel busca uma passagem de Paulo, uma mensagem de Paulo que está em Hebreus, no item 5, versículo 9. E está assim: E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E Paulo está trazendo a mensagem de Jesus, e neste caso, essa palavra, sendo ele consumado, ela vem dizer que Jesus havia terminado, né, concluído com êxito a sua tarefa,
E aí ele está dizendo que após isso, né? Então essa palavra consumado, ela é simples, é muito mais do que só um ato de finalizar, mas também de uma vitória. E nesse caso, essa pessoa é uma pessoa vitoriosa e ele veio, né? Ele, após ele sendo ele consumado, ele veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, é super fundamental que Emmanuel traga essa passagem, né, essa mensagem de Paulo falando da finalização dos trabalhos de Jesus e como ele vem com o norte de ser o Salvador, de ser um caminho de salvação para muitos, provavelmente para todos nós que estamos neste planeta, onde Jesus é fundamental, é um espírito fundamental na evolução desse planeta. E Paulo traz a obediência. Então, é o caminho da salvação para aqueles que lhes obedecem. E é fundamental a gente entender que essa obediência, ela é importante para que a gente tenha esse norte, essa tranquilidade. Se a gente lembrar que aquele que serve a dois senhores não serve a nenhum dos dois, né? A gente tem uma mensagem que fala isso e a gente sabe, né? Eu não tenho como servir a dois senhores que são diferentes, que têm interesses diferentes. Então eu preciso escolher a quem obedecer. E a gente vai entender um pouco isso no destrinchar do texto que Emmanuel vai nos convidando a refletir sobre a questão da obediência. Então, aquele que obedece a Jesus tem um caminho de eterna salvação. Aquele que segue, aquele que compreende, porque para obedecer verdadeiramente eu preciso entender, compreender, avaliar, consentir dentro de mim. E aí sim, eu assimilo todo esse conhecimento, todo essa moral, toda essa autoridade sobre a minha pessoa, e não necessariamente essa autoridade é algo que impõe de uma forma coercitiva. Na realidade, é uma autoridade que me eleva, como no caso de Jesus. E essa elevação, né, essa autoridade, essa minha predisposição a obedecer a alguém com tanta evolução e que me oferece um caminho, de fato me leva à salvação. E é mais ou menos sobre isso que Paulo foi trazendo aos hebreus, né, que naquela época aqueles que conseguiam compreender e obedecer o ensinamento de Jesus. Obedecer o ensinamento é conhecer o ensinamento e, a partir de conhecer esse ensinamento, segui-lo, colocá-lo em prática na vida. Eu não tenho como obedecer a um pai quando ele me diz algo e eu simplesmente falo ok, mas não coloco em prática. Eu preciso entender o que ele me pede, mas também eu preciso fazer algo naquela direção e de acordo com aquela instrução. Então, obedecer é um ato de ação, né? É um verbo e é uma ação. E Emmanuel começa falando, né, que toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Aqui é algo bem importante. Então, quando Emmanuel inicia dizendo que toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa, ele está trazendo algo tão importante. E ao ler essa passagem, eu lembrei do que está no Livro dos Espíritos, a resposta, né, que os Espíritos dão a Kardec, quando ele questiona se nós somos senhores da nossa vida ou se nós somos influenciados. E ele fala, em relação aos espíritos, claro, e ele fala que nós somos, muitas vezes, quem nos conduz são os espíritos. Nós somos mais influenciados do que a gente consegue supor.
Então, isso já nos diz que a gente está sempre obedecendo a alguém e alguma coisa. Mesmo quando eu acredito que eu não estou obedecendo a ninguém, que eu sou dona de mim, eu estou obedecendo ao meu ego, àquilo que eu acredito, àqueles ideais que eu formei dentro de mim. Então, toda criatura, ela traz dentro de si toda a formação daquele conhecimento que vai fazendo essa bagagem, através da qual ela vai fazendo escolhas a quem obedecer, a que ideia obedecer, a que caminho obedecer, a que escolha obedecer. Mas Emmanuel traz que a gente está sempre obedecendo. E é interessante porque a gente normalmente a gente relaciona essa questão de obedecer mais a uma questão de ter alguém que está num comando acima, né? Alguém que é maior, e no caso de Jesus isso é verdadeiro. Mas às vezes, sem querer, a gente é influenciado por ideias e obedece a alguma ideia e toma um comando na nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Então, a relação de obediência está muito ligada na nossa cultura, principalmente a relação de pais e filhos. Entretanto, a gente está sempre obedecendo aos ideais. A gente faz escolhas e essa escolha ela tem a ver com a obedecer algo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu fortifico na minha vida. Então é fundamental que a gente tenha essa noção que a gente está fazendo escolhas a quem obedecer. E o ideal é que a gente possa escolher obedecer ao nosso querido mestre, a esse mestre que vem com o propósito de ser o caminho, de ser a verdade e a vida, e de nos conduzir de uma forma mais assertiva a esse caminho, né, a esse progresso espiritual que ele já trilhou e que vem com muita bondade, com muito amor, nos ajudar a percorrer esse caminho. Emmanuel continua no texto falando que ninguém permanece sem objetivo. Então, toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa e ninguém permanece sem objetivo. Nada da vida, nesta existência, neste universo, é sem propósito e sem objetivo. Mesmo que naquele momento da minha vida eu me encontre talvez numa situação onde aparentemente eu estou sem objetivos, eu não consigo pensar, sempre se existe um objetivo. Quando eu traço lá na espiritualidade a minha trajetória em uma reencarnação, juntamente com a espiritualidade, juntamente com os espíritos que nos assessoram nessa escolha, eu vou traçando os objetivos daquela minha encarnação. E esses objetivos, eles vão perpassando todos os caminhos que eu preciso percorrer. Então, e quais as escolhas que eu preciso fazer, né? A quem eu preciso obedecer? Quais as escolhas que eu preciso fazer de uma forma com que eu atinja esse meu propósito de encarnação? Independente disso, sempre se existe esse objetivo. Mesmo aqueles que a gente fica pensando que é uma vida um pouco sem propósito. E aí aqui ele não está falando que as pessoas permanecem objetivo. Ele fala que na realidade ninguém, nada permanece sem objetivo. Tudo tem um propósito. E ele continua dizendo que a própria rebeldia está submetida a forças corretoras da vida. Então, quando eu faço escolhas a quem servir, a quem obedecer, quando a minha escolha não necessariamente me favorece, porque a gente vive num mundo que é regido por um Deus de sabedoria universal, de sabedoria infinita, e que existe uma lei de causa e efeito, aonde quando eu faço escolhas que não me favorecem,
eu preciso me submeter através dessa lei de causa e efeito às forças corretoras da vida. Então, quando eu escolho a obedecer a um ego, a um egoísmo, a uma identidade muito egocêntrica e voltada apenas para os meus interesses pessoais, e se isso de alguma forma prejudica outrem, eu me sujeito por essa lei às forças corretoras da vida. E Emmanuel, continuando, e ele vem fortalecer o que eu já tinha falado, né, no próximo item, que ele diz que o homem obedece a toda hora. Então, nós estamos sempre num processo de obediência, consciente ou inconsciente. Entretanto, se ainda esse homem, né, se nós ainda não podemos definir a nossa própria submissão por virtude construtiva, ou seja, uma submissão, um escolher obedecer numa virtude de construir, então isso já me indica uma elevação espiritual. Quando eu ainda não consigo fazer essa escolha, e que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Então, ele está dizendo aqui que muitas vezes, quando a gente não consegue, né, ter essa virtude construtiva de definir a própria submissão, a gente atende aos impulsos baixos da natureza, que é aquilo que eu estava falando. Eu vou servindo ao meu ego, aos meus instintos apenas egoísta, de um olhar apenas para mim, ou só para os meus próximos, e às vezes passando por cima de quem estiver no meu caminho. Às vezes eu não vou percebendo que nós estamos aqui um para o outro, e isso é um processo importantíssimo, e é da lei que Deus nos deixou. Aquele que tem mais conhecimento precisa de alguma forma ajudar aqueles que têm menos. Mas quando eu estaciono nesses impulsos baixos da natureza, eu resisto ao meu serviço de autoelevação. Eu não consigo investir nessa autoelevação, porque eu estou escolhendo obedecer ao meu ego, né? Porque, como Emmanuel diz, o homem obedece a toda hora. Ou seja, o tempo todo nós estamos fazendo a escolha de obedecer a esse ou àquele. Isso é bem interessante, né? É bem interessante. Tem bastante palestras que falam sobre esse tema no YouTube. É bem legal, tem vários enfoques, cada um vai trazendo a sua forma de ver. Mas é muito legal perceber isso, né? Esse tema da obediência de uma forma muito sutil e ao mesmo tempo muito reveladora, porque a gente não fica refletindo muito sobre isso, o quanto que a gente está o tempo todo fazendo escolha de obedecer. A gente obedece o tempo todo, e então a gente vai fazendo escolhas nesse sentido. E Emmanuel continua dizendo que quase sempre esse homem, né, com esse impulso baixo, que resiste ao serviço de autoelevação, quase sempre ele transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Então, dependendo da escolha que eu faço de obediência, eu me torno um escravo daquilo. Obedecer a Jesus é se libertar. A gente tem uma ideia de que obedecer é algo que nos prende. Dependendo da escolha, sim, ela vai nos prender. Principalmente quando os espíritos, e eu vou dizer encarnados ou desencarnados, não têm essa elevação espiritual. Às vezes ele transforma aquele que ele acredita, né, que tem um poder, uma autoridade em cima, num escravo, e cada vez mais vai virando uma bola de neve, quando na realidade, quando eu sigo a lei, né, porque obedecer ao propósito do que Jesus nos orienta é seguir a lei,
é servir a Deus através da lei e dessa lei que liberta, porque Jesus não escraviza. Parece até paradoxo pensar que ao obedecer à lei, eu me liberto, porque quando eu acredito que eu não estou obedecendo e eu infrinjo uma lei, porque eu não quero obedecer, eu perco a minha liberdade. Se a gente pensar na lógica das leis terrenas, né, da que a gente vive aqui. Então, quando eu acredito, eu não quero seguir essa lei, eu não quero seguir essa norma, eu não quero obedecer. E aí eu vou contra aquilo, muitas vezes eu perco a minha liberdade por acreditar que obedecer tiraria a minha liberdade, que eu tenho escolha. E pela escolha de não obedecer, eu fico sem escolha de ter a liberdade. Então, isso é muito importante da gente compreender. Quanto mais eu obedeço às leis de Deus, mais eu me liberto, mais livre eu fico e mais leve eu fico e com mais conhecimento, né? Mais liberto dessas amarras que nos prendem neste planeta ainda. Continuando, né, o texto, o Emmanuel coloca que o Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. É exatamente isso que eu estou falando. Para que eu possa ser livre, eu preciso aceitar esses valores da vida, essas leis que são da vida, e que essa lei, ela é uma lei de esforço próprio, porque a gente sabe que a evolução espiritual, apesar de toda a ajuda que a gente recebe da espiritualidade maior e do Mestre amado Jesus e de outros espíritos tão evoluídos, até de outros planetas que vêm nos ajudar, a gente sabe que é um caminho próprio, é um esforço próprio. A gente não consegue fazer esse caminho pelo outro. A gente consegue auxiliar, mostrar, mas o caminho é do outro. Então, essa escolha é importante que o outro faça, né? E aí, continuando, né? Emmanuel fala que o discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. É importantíssimo. E ele volta de novo a perguntar: a quem obedeces? Porque, como ele afirma, se estamos obedecendo a alguém o tempo todo, a quem eu estou obedecendo? Quem é esse Senhor que está dominando a minha vida? É Jesus? É Deus? É um espírito elevado? É o meu ego? É os meios de comunicação? A quem eu estou obedecendo? A que eu estou servindo? E ele fala: acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? Quando a gente responde isso, a gente já sabe a quem a gente está servindo. E é mais interessante porque não somos anjos, também não somos demônios. Às vezes somos anjos, às vezes somos demônios. Depende, vamos fazendo escolhas nas nossas vidas o tempo todo. E muitas vezes, né, a gente escolhe servir a nossa vaidade, obedecer a essa vaidade, a esse ego que está ali, né, que são as vaidades humanas. E outras vezes a gente escolhe servir a um propósito maior, olhar num propósito maior, olhar para o próximo de uma maneira elevada e desinteressada. Então, a gente sabe quando a gente está servindo ao Divino Mestre. A gente sabe quando a gente está servindo a outros senhores. A gente sabe quando a gente está servindo a Deus e quando a gente está servindo a Mamon. E a gente não pode se colocar nesse lugar do extremo. Muitas vezes, na nossa evolução espiritual, nós vamos aprendendo a fazer escolhas cada vez mais assertivas,
Mas às vezes essas escolhas empatam, às vezes eu tô no meio a meio ainda. E que bom, porque talvez eu já estive numa escolha que não foi muito legal, que foi a escolha de servir às vaidades, ao egoísmo, ao ego, à indiferença. E quando eu já vou conseguindo dominar os meus impulsos e fazer escolhas de obedecer a um propósito maior, de obedecer ao ensinamento que o mestre nos orienta, eu vou gradativamente sentindo o quanto obedecer ao mestre, obedecer a Deus e essas leis universais me fazem mais leve, me fazem mais suave, me fazem mais feliz, e aí eu vou automaticamente fazendo mais escolhas neste sentido, mais escolhas assertivas. Mas a gente ainda tem essa ambiguidade dentro de nós, né? Muitos de nós ainda têm essa ambiguidade. E Emmanuel vai trazendo, né, nesse texto muitas reflexões, e ele continua dizendo que é justo refletir sempre quanto a isso, quanto a quem a gente obedece, né? As nossas escolhas em obedecer. Porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da nossa libertação eterna. Quem nos escraviza? Quem que nos coloca em escravidão? Nós somos escravos desse mundo? Será que somos escravos dos nossos interesses pessoais, daquilo que nós acreditamos que é o melhor, muitas vezes materialmente? Será que estamos ainda escravos desse mundo? E será que está muito preso a esse mundo? É complicado? Porque quanto mais eu tenho coisas que me prendem a esse mundo, mais é difícil essa libertação. Menos eu tenho interesse em ver os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos de uma abnegação material, espiritual, mas principalmente material, que é ainda para a gente o mais difícil de entender. E aí eu vou me tornando escravo, às vezes, e com todo o conhecimento que nós já temos, nós temos bastante conhecimento do Evangelho de Jesus, e se a gente conseguisse já colocar em prática só o que a gente já sabe, nós já estaríamos num patamar de libertação muito grande. Mas a gente ainda tem dificuldade de abrir mão dessa escravidão, né? Desse obedecer à nossa vaidade e aos nossos interesses. Então é importante que a gente reflita sobre isso, né? Que servir a Jesus vai nos oportunizar, nos libertar dessa escravidão em favor dessa libertação eterna. Porque quando a gente fala de ensinamento evangélico, cristão, a gente não fala só desta encarnação, a gente fala principalmente da vida espiritual, da nossa verdadeira morada, que é a nossa condição da nossa essência, que é a nossa essência espiritual. Então, é importante que a gente possa, a cada experiência reencarnatória, ir se despojando dessa densidade e desse apego a essa matéria e fortalecendo cada vez mais a nossa essência espiritual. E quando isso acontece, a gente tem muito menos apego às questões materiais. E não precisamos lembrar, isso é natural. São aquelas pessoas que a gente vê que não tem a menor apego às questões materiais, e parece pra gente até uma coisa meio doida, né? Como que pode? A gente tem vários exemplos desse nosso querido Bezerra, de como ele tinha
esse desprendimento. Mas é isso, quanto mais eu compreendo a minha essência enquanto espírito, e espírito eterno, viajante desta eternidade, e que vou fazendo, né, encadernações, vamos brincar um pouquinho, e eu vou fazendo algumas paradas, né, nesses caminhos para que eu possa ir aprendendo, para que eu possa ir. Quanto mais essas paradas me prendam, quanto mais eu vou compreendendo que eu sou viajante e que aquela parada não é tudo, muito pelo contrário, que é só uma parada, mais eu vou me desprendendo e vou me libertando. No livro de André Luiz, eu lembrei também do livro de André Luiz ao ler esse trecho, né, esse ensinamento que Emmanuel traz pra gente, porque no livro de André Luiz, a libertação, a gente vai percebendo quantas pessoas, mesmo desencarnadas, não conseguem se libertar, ainda estão obedecendo àquilo que as escravizam, né? Então, existe uma dificuldade por questões de escolhas que foram feitas e que esses espíritos vão tendo que aprender a se libertar. É um livro incrível e é um livro que fala muito trata muito dessa questão, né? Não que seja o objetivo do livro, mas como Emmanuel disse que a gente está obedecendo o tempo todo, então sempre vai trazer isso, porque neste livro a gente vai percebendo o quanto que existe essa questão da subjugação e do eu sou, como é que, não é responsável, mas eu sou, eu comando a sua vontade, ou eu comando o seu espírito e o seu perispírito, até no sentido de fazer uma manipulação ali dos elementos e transformar provisoriamente e plasticamente, mentalmente, aquela forma física por conta de uma falsa autoridade, que não é uma autoridade da luz, mas por escolhas do medo. Eu não posso obedecer ao medo. Eu preciso entender que quando eu faço a escolha de obedecer ao medo, eu paraliso. Eu preciso fazer a escolha de confiar plenamente na espiritualidade maior e saber que eu estou protegida. Eu preciso fazer escolha, não só eu, como aqueles que eu amo. Eu não posso escolher obedecer ao medo. Eu não posso escolher obedecer à minha vaidade, quando a gente vive num momento onde tantas pessoas não têm, às vezes, metade do que a gente tem de possibilidades. Eu não posso escolher só obedecer aos meus interesses materiais e pessoais, porque eu preciso também entender e obedecer ao que Jesus traz, que é essa fraternidade universal. E não é só Jesus que traz isso. A gente tem tantos queridos espíritos como Leon Denis, como Kardec, mas eu gosto muito de trazer o Leon Denis porque ele fala de fraternidade e de igualdade em pleno século XVIII, de uma maneira que até hoje a gente não conseguiu ainda trazer. Vem de um espírito muito, muito elevado e que compreende e que já fez a sua escolha de obedecer a esse Deus universal, de obedecer a Jesus, que é esse nosso guia. Que a gente possa fazer as escolhas o tempo todo, a quem obedecer, e que a gente possa refletir sobre a quem nós estamos obedecendo, porque às vezes é tão automático, é o inconsciente, inconscientemente a gente está obedecendo e está fazendo escolhas, que a gente possa trazer para o consciente, para que essa escolha seja melhor refletida e que possa trazer para nós essa felicidade tão esperada
essa libertação eterna, como Emmanuel traz nesse texto. Eu espero que a gente possa ter dado uma pincelada para que a busca de refletir, de conhecer, continue. Desejo a todos que tenham uma ótima semana, um ótimo mês, que estejam todos muito tranquilos e confiantes, porque estamos todos sob um comando de um Deus soberanamente justo e bom, e que tá tudo, né, no seu controle de justiça e de bondade. E agradeço profundamente a oportunidade da gente estar refletindo, pesquisando, estudando e trazendo para a nossa realidade, né? Porque quando a gente vai buscar um tema para estudar, primeiramente a nós, que a gente, primeiramente eu preciso refletir. E estou refletindo, né? A quem que eu estou fazendo, quais são as escolhas, né? A quem eu estou obedecendo. Então, que todos nós possamos refletir bastante e, na medida do possível, das possibilidades, escolher obedecer a esse Divino Mestre que só nos traz felicidade. Muita alegria de estar aqui com vocês. E agora, como nós estamos nesse meio virtual, nós vamos fazer as vibrações para que a gente possa emanar muita luz a esse nosso planeta, e depois a gente segue com o encerramento. Vamos assim, sentindo a presença da espiritualidade, e vamos sentindo uma luz muito intensa saindo do nosso cardíaco. E que essa luz que sai do nosso cardíaco encontra com a luz do cardíaco de Jesus. E deste encontro sai uma luz muito, muito, muito potente e que envolve todo o nosso universo. Essa luz de gratidão, de amor, de paz. E nós vamos trazendo essa luz ao nosso planeta Terra, a todos os países, ao nosso Brasil, a todos os lares, a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que neste momento necessitam que essa luz clareie o seu interior, fortaleça a sua vida. Que essa luz que vem desse Pai Maior, regente deste universo, possa envolver a todos neste momento. Graças a Deus. E assim, agradecidos estamos pela oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, de refletir, de internalizar. Que possamos não só ficar no pensamento, mas que possamos, na medida do possível, colocar em prática tudo o que aprendemos, tudo o que refletimos, tudo o que lembramos, tudo o que pensamos positivamente e ao nosso favor. Agradecemos aos amigos da espiritualidade, que esteve sempre ao nosso lado e sempre estará, a Jesus, esse mestre maravilhoso de luz, de amor, esse nosso guia tão especial, e esse Pai de infinita bondade, esse Pai supremo. Graças a Deus. Desejo a todos uma semana de luz, um mês de luz, e que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.